Paz de Cristo, irmãos. Então, esse mais um vídeo aqui pelo canal. E esse vídeo vai ser específico a respeito de uma dúvida que surgiu no grupo de WhatsApp, um grupo que eu faço parte, de estudos bíblicos, a respeito de Romanos 11. E a interpretação ali de Romanos 11. Especificamente, deixa eu colocar aqui na tela, especificamente aqui sobre os versículos 12, né? E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Né? Então, a queda de quem que é a riqueza do mundo? A diminuição de quem que é a riqueza dos gentios? Essa aqui é a plenitude de quem? Né? E no 15 aqui, se a rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão ou o seu restabelecimento, né? Em outras versões. Então, a rejeição de quem que é a reconciliação do mundo? O restabelecimento de quem? Né? Então, basicamente, essa que foi a dúvida. E qual que é a interpretação mais comum que a gente vê, né? A interpretação mais comum aqui do Deus rejeitou o povo, né? O seu povo, a, quem tropeçou para que então viesse salvação para os gentios, é que são os judeus, né? A queda dos judeus, a diminuição aqui, a plenitude dos judeus. Aqui está falando de judeu, né? Essa é a interpretação, deixa eu voltar aqui, a interpretação mais comum que a maioria das pessoas tem. E isso tem uma grande influência do dispensacionalismo. O vídeo que eu vou estar fazendo aqui é mostrar com o entendimento que eu tenho das duas casas, né, e o entendimento que eu tenho do que Paulo está falando aqui, que, lógico, ali no que Paulo está falando, os judeus eles estão incluídos ali naquele povo, aquela que foi rejeitado, eles estão incluídos, mas eu vou mostrar como eu entendo que ele não está falando especificamente de judeu, mas ele está falando de Israel. E para quem conhece as duas casas, então você tem que entender as duas casas para entender o que eu vou estar explicando. Se você ainda não conhece sobre as duas casas de Israel, vai ficar um pouco difícil de entender. Você vai até achar meio, não, nada a ver o que você está falando. Do mesmo modo que quando eu vejo a interpretação dispensacionalista de Romanos 11, para mim não faz nenhum sentido. Né? Então, se você conhece as duas casas de Israel, você vai entender o que eu quero dizer. Então, lógico que ali os judeus é parte do que Paulo está falando. Só que Paulo não está falando especificamente de judeu. Ali, é isso que eu vou tentar explicar, mostrar ali. Mas ele está falando de Israel, das duas casas ali, de ambas as casas, e não especificamente de judeu. Então, para a gente entender isso, vamos voltar ali então para o texto, né? E para começar, eu vou começar aqui com então Romanos 8, né? Para a gente acompanhar ali e com a linha de raciocínio do que Paulo tá falando aqui em Romanos, né? Que ele está criando a carta dele, está tudo no mesmo contexto, e ele está criando esse raciocínio. E olha qual era o entendimento de Paulo aqui. Ele está falando aqui no Romanos 8, né? 4 e 5. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Certo? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então a gente vê que Paulo aqui está fazendo uma distinção entre filhos da carne e os filhos do Espírito, ou seja, os filhos da promessa. A gente vai ver que Paulo vai falar em Gálatas 3, ali em Romanos 9, aqui nós estamos no 8, ele vai chegar no 9 e vai falar sobre isso. Então ele está fazendo essa distinção, filho da carne, filho do Espírito, ou filho da carne, filho da promessa, né? A gente pode também chamar assim. No 9 ele vai falar assim, ó, que a gente não está na carne, mas no Espírito. Aqui no 12, 13, 14, a mesma coisa, ó. A gente não é devedor da carne para viver segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E a gente é guiado pelo Espírito. Né? Esses são os filhos de Deus, os filhos da promessa, e não os filhos da carne. Então a gente vê que Paulo está, aqui no capítulo 8, ele está construindo esse raciocínio. Quando a gente chega no 9, aí então ele vai falar aqui no 3, ó. Porque eu mesmo poderia ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Então ele está falando, ó, eles são segundo a carne, não segundo o Espírito, certo? Porque é claro também na palavra que após a morte e a ressurreição de Cristo, não tem mais casa de Israel e casa de Judá, como a gente imagina lá no Antigo Testamento. Agora, em Cristo, tanto judeu como gentil, tanto casa de Israel como casa de Judá, em Cristo eles são o Israel da promessa, os filhos da promessa. Então, isso a gente tem que
que tem em mente. Então ele está falando aqui que os parentes dele segundo a carne, ou seja, os que ainda não criam em Cristo, né? Aí fala aqui que são israelitas, de quais é a adoção dos filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto e as promessas. Por que eu vejo aqui que ele não está falando especificamente de judeu, mas de Israel, aquele Israel que tropeçou. Que a gente vai ver aqui mais para frente também que ambos tropeçaram na pedra de tropeço. Ele vai falar aqui, ó, de uma pedra de tropeço aqui no final do capítulo, certo? E a gente vai ver em Isaías 8 que não foi só judeu que tropeçou na pedra de tropeço. Ambas as casas tropeçaram na pedra de tropeço. Então, mantenha isso na mente que eu quero explicar. E aqui, ó, ele fala que então os parentes segundo a carne, que são israelitas, né? De quais é a adoção dos filhos, as alianças, a lei, o culto, as promessas. E a gente vê que aliança, não teve nenhuma aliança que foi feita só com Judá, só com casa de Judá ou só com judeu. E promessas, não tem promessa que é só para judeu ou só para casa de Judá. Porque quando, deixa eu voltar aqui para a imagem. Quando o reino foi dividido, né? Quando Israel então tropeçou, né, e o reino dividiu entre casa de Israel, casa de Judá, Efraim e Judá. Depois dessa divisão, não tem mais nenhuma aliança feita só com a casa de Judá. As alianças foram feitas todas antes da divisão, com Israel, com todo o Israel. E depois da divisão, como eu falei, então não tem mais nenhuma aliança feita só com Judá. E aí a única aliança que vai ter depois disso vai ser a aliança em Cristo, a nova aliança, que é o quê? O restabelecimento de Israel e Judá, de Efraim e Judá. Certo? Então aqui, deixa eu voltar lá. Quando ele fala aqui que são israelitas, de quais é a adoção dos filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas, ele não pode estar falando só de judeu. E as promessas, não tem nenhuma promessa que é só para Judá, como o dispensacionalismo crê, que tem promessa lá para os judeus e tal. A promessa é Cristo. Todas as promessas, tudo converge em Cristo. A promessa, ela é Cristo, ele é a promessa. Então todos os que estão em Cristo são herdeiros das promessas. Não é só para judeu, não existe promessa para judeu na carne. Judeu na carne não é nem contado como descendência mais, é o que está falando aqui, ó. A gente vai chegar lá. Então, isso, você vê como não faz sentido, ele está falando só para judeu, aqui na carne. E olha o que ele vai, então, continuando, né, olha o que ele vai falar no 6, no 7 e no 8. Ele fala, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. O que ele está falando aqui? Nem todos os que são nascidos na carne, que são descendentes na carne de Israel, o judeu na carne, o samaritano na carne, que era da Samaria, né, do Reino do Norte, não importa, nem todos esses são israelitas. E nem por serem descendência de Abraão na carne, eles são filhos, mas o que? Em Isaac, que é chamada a descendência. E aqui a gente tem que entender a respeito da tipologia que tinha ali em Sara e Agar. Né? O filho de Agar, Ismael, e o filho de Sara, Isaac. Ismael era o filho da carne. Isaac era o filho da promessa. Porque Deus deu uma promessa para Abraão, certo? Que da descendência dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas, certo? Só que Sara, sabendo disso, ela era estéril, ela não poderia ter filho. E ela já era avançada de idade, Abraão também. Então, qual foi a grande ideia de Sara? Ela ofereceu Agar para Abraão para que, entre aspas, dar uma ajuda para Deus, para que se cumprisse a promessa de Deus através do filho de Abraão com Agar, certo? Só que aí Deus, depois que nasce Ismael, Deus chega e ele fala para Abraão, Abraão, não vai ser em Ismael que vai se cumprir a minha promessa. A minha promessa vai se cumprir em outro filho, no filho da promessa. E aí então nasce milagrosamente Isaac, que é uma figura de Cristo, porque Sara era estéril, ela não poderia ter filho. Mas milagrosamente nasce Isaac. E aí Deus fala, é em Isaac que vai ser chamada a sua descendência, é o que está falando aqui, certo? Então, em Isaac é chamada a descendência, não em Ismael, não é os filhos da carne, mas os filhos da promessa que são contados como descendência. Ele acabou de falar isso em Romanos 8, a gente acabou de ver que ele estava falando, começando esse raciocínio de filhos da carne, filhos do espírito, da promessa, certo? E aí no 8, ele vai explicar isso, exatamente com as palavras aqui, ó. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Filhos da carne não é descendência de Abraão, mas os filhos da promessa que são contados como descendência. Ou seja, os filhos da promessa. E quem é a promessa? Cristo. Isaac tipificava Cristo. Todos os que estão em Cristo, independente se você é gentil ou judeu, você é contado como descendência de Abraão. E é exatamente o que Paulo vai falar aqui em Gálatas 3. Deixa eu colocar aqui em Gálatas 3. Aqui, ó, no versículo 29. Ele fala que então no 28 não tem judeu nem grego, não tem servo nem livre, macho ou fêmea, todos nós somos um em Cristo.
E se sois de Cristo, então se nós somos de Cristo, então a gente é descendência de Abraão. E somos herdeiros conforme a promessa, conforme aquela promessa feita a Abraão, que da descendência dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. E quem está em Cristo é a verdadeira descendência de Abraão. Por quê? Por que os da carne não são contados, mas a descendência é Cristo? Ele explica aqui, ó, no 16. Ele fala aqui, ó. Ora, as promessas, elas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz as descendências, falando de muitas, ou seja, da descendência de Israel na carne, todo aquele povo que nasceu. Não, não estava falando isso. A promessa não era para as descendências, mas era um descendente só, que é Cristo. É aquele descendente lá de Gênesis 3,15, que foi prometido, que Deus falou para a serpente que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. A descendência é Cristo. É por isso que quem é de Cristo é a verdadeira descendência de Abraão e é herdeiro das promessas. Exatamente o que está sendo dito aqui em Romanos 9. Os filhos da carne não são filhos de Deus, os filhos da promessa que são contados como descendência. Então, estão entendendo aqui o que Paulo está querendo dizer, né? Ele está fazendo uma separação entre filhos da carne e filhos da promessa. Certo? Aí que no 25, então ele vai falar, né, de Oséias, né? O povo que não era povo, a amada que não era amada, os que não tinham misericórdia, mas que receberiam misericórdia. E a gente sabe que isso está apontando, a profecia de Oséias era para o reino do norte, para Efraim. Certo? Aqui, como eu falei, as alianças, as promessas, não teve só com o judeu, mas é para Israel, para ambas as casas. Não só para uma casa específica. Isso que eu estou querendo explicar, para vocês entenderem. Ele não está falando de judeu aqui, assim como ele não vai estar falando em Romanos 11. Ele está falando de ambas as casas. E ambas elas estão aqui, ó. E aqui, como eu falei, Oséias é para Reino do Norte. Então não tem como estar falando só para judeu aqui. E é o que ele fala no 27. Ainda que os números dos filhos de Israel seja como a areia da praia do mar, ou seja, ainda que os descendentes na carne sejam muitos, quem que será salvo? É o remanescente. O remanescente é que será salvo. Esse remanescente aqui não está falando só de judeu. Esse aqui é o remanescente dos que estiverem em Cristo, de ambas as casas. Correto? E a gente vai ver que ele vai estar falando de um remanescente lá em Romanos 11. Aqui, ó, ele vai estar falando de um remanescente. Esse remanescente é o mesmo remanescente aqui de Romanos 9. Ele não está se tratando apenas de judeu, mas de ambas as casas. E a gente vai ver que houve um tropeço, certo? Aqui, ó, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Quem que tropeçou na pedra de tropeço? Foi só Judá que tropeçou na pedra de tropeço? Não, não foi só Judá que tropeçou na pedra de tropeço. Ambas as casas. Israel, todo o Israel tropeçou na pedra de tropeço. A gente vê isso lá em Isaías 8. Aqui, ó. Então ele vos será por santuário, ele quem? Cristo. Mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo as duas casas de Israel. Ou seja, as duas casas tropeçaram nele, certo? E a gente vai chegar lá em Romanos 11 daqui a pouco, mas olha que interessante aqui em Romanos 11, exatamente... Opa, estou em Isaías, deixa eu ir para Romanos. Opa, aqui Romanos 11. Exatamente em Romanos 11, que é o que a gente vai estar falando, ele está mostrando aqui que ambas as casas tropeçaram na pedra de tropeço. Aqui no 30 e no 31 ele vai falar assim, ó. Porque assim como vós também antigamente foste desobedientes a Deus, quem? Os gentios, ou seja, Efraim, a casa de Israel. Os que antigamente foram desobedientes a Deus, mas eles alcançaram misericórdia. Assim também estes agora, ou seja, agora quando? Quando Cristo veio, morreu e ressuscitou, né? Então estes quem? Os judeus. Quando Cristo veio, morreu e ressuscitou, esses agora também foram desobedientes, mas eles também alcançaram misericórdia. Ou seja, aqui a gente vê o tropeço de ambas as casas. Ambos tropeçaram na pedra de tropeço que está falando aqui em Romanos 9. Certo? Esse remanescente que será salvo é o filho da promessa. Que ainda que os números dos filhos de Israel na carne seja grande, o remanescente que será salvo aqui, ele está tratando de filhos da carne e filhos da promessa, como ele falou em Romanos 8, como ele falou aqui em cima, quando a gente viu em Romanos 9. Chegando em Romanos 11, então, que é o ponto da dúvida, né? Que eu quero explicar. Então, aqui, como eu falei antes, vou deixar claro mais uma vez. Ali, Paulo não está falando de judeu. A maioria das interpretações vem como se estivesse falando dos judeus, mas não é judeu específico. Lógico, ele está falando de Israel. Então, em Israel, tem tanto judeu quanto Efraim, tanto Judá como casa de Israel, certo? Ele está tratando de todo esse Israel, e não especificamente de judeu. É isso que a gente tem que entender, e aí vai mudar um pouquinho a nossa interpretação aqui, por exemplo. Vamos voltar lá. Então aqui, ó, ele diz assim, ó,
Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? O que, que a maioria que é o entendimento comum? Rejeitou os judeus? Aí, não, de modo nenhum, porque eu também sou israelita. Mas aqui ele não está falando, porventura ele rejeitou os judeus, mas porventura ele rejeitou o seu povo, quem? O Israel. Aquele Israel lá, aquele Israel figura, que era uma figura do reino que seria estabelecido através de Cristo, que seria o Israel da promessa, aquele Israel na carne. É isso que ele está falando. Ele rejeitou. Aí ele fala aqui, de maneira nenhuma, porque eu também sou israelita. Você vê que ele fala, eu também sou israelita? Ele não fala, eu também sou judeu. Porque Paulo era judeu. Ele era do reino de Judá. Ele era da tribo de Benjamim aqui, certo? Ou seja, ele era judeu. Mas ele não fala que eu também sou judeu. Ele fala que eu também sou israelita. Então você vê como ele não está falando especificamente de Judá, mas ele está falando de Israel. E ele fala aqui, ó, Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Quem foi o povo que ele antes conheceu? Ele conheceu só judeu, antes só Judá? Não. O Israel, todo o Israel. As duas casas. E tanto é que ele vai dar um exemplo aqui de Elias. E Elias era um profeta da casa do reino do norte, de Efraim, da casa de Israel, e não da casa de Judá. Então, para você ver como nada aqui está batendo para ser. Ele está falando de judeu específico, da casa de Judá especificamente. E aí aqui ele fala, né? Então, Elias, né, falou que ficou só, que tinha gente perseguindo ele e tal. E qual foi a resposta de Deus? Eu reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora nesse tempo ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Muita gente interpreta aqui que esse remanescente aqui é dos judeus. É um remanescente de Judá, dos judeus. Mas não, esse remanescente, segundo a eleição da graça, é o remanescente de ambas as casas, os que estão em Cristo. Esses 7.000 homens não é um número literal aqui. Eu não entendo se é um número literal. 7.000, esse 7 representa o número 7 de totalidade. A totalidade dos remanescentes, dos santos em Cristo. Certo? E esse remanescente aqui é o mesmo, como eu disse lá de Romanos 9, 27. Quando Isaías fala, ainda que o número de Israel seja como a areia da praia do mar, o remanescente é que será salvo. Então, ainda que os filhos de Israel, tanto de Efraim e Judá, na carne, sejam como a areia do mar, o remanescente que será salvo, o remanescente de ambas as casas, não só de Judá aqui. E esse remanescente é esse mesmo remanescente. Ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Esse remanescente de ambas as casas, os que estão em Cristo. Então, e como fala em Gálatas 3, quem é de Cristo é descendente de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Está falando ali tanto de judeu quanto de gentil, todos os que estiverem em Cristo, certo? No 11 agora, chegando aqui na dúvida, né, onde era a dúvida. Então vai dizer aqui, ó, digo, pois, porventura eles tropeçaram para que caíssem? Quem que tropeçou para que caíssem? Judeu? Judá? A casa de Judá? Não. Não. Israel, todo o Israel. Eles tropeçaram, aí o reino foi dividido. O reino de Israel, Efraim, né? O reino do norte recebeu carta de divórcio. Você pode ver isso lá em Jeremias 3, você pode ver isso em Oséias 1, você pode ver isso em Isaías 50. E aí, por causa disso, do divórcio que Efraim recebeu, a casa de Israel recebeu, eles se espalharam entre os gentios, deixaram de ser povo de Deus, viraram gentios. Só que a gente vê em todos os profetas uma restauração do reino de Israel, de Efraim e de Judá, em Ezequiel 37, Jeremias 23, em vários lugares, agora eu não vou lembrar todos os referentes, mas por todos os profetas, certo? Então, aqui não está falando específico de judeu tropeçou, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, porque muita gente interpreta assim, os judeus então tropeçaram, aí por isso veio a salvação aos gentios, ou seja, Deus teve um plano B, ele veio para salvar os judeus. Mas aí os judeus eles não creram em Cristo, então Deus resolveu daí ir para os gentios. Isso é um equívoco muito grande. Se você acompanhou um estudo que eu fiz sobre o reino de Deus, que são em 10 partes, você vê todas as 10 partes, isso vai ficar bem claro lá, certo? Então aqui, esse tipo de interpretação é errado. Quem que caiu para que caísse? Quem que tropeçou para que caíssem? Todo Israel. E aí, por esse tropeço, o reino foi dividido. O reino do norte, Efraim, recebeu carta de divórcio. Eles não eram mais povo de Deus, eram gentios. Eles foram deixados de lado por Deus. Ou seja, aí, só que nos profetas tem toda a restauração, falando que eles iriam voltar, que Deus não ia abandonar eles e que ia trazer eles de volta. Através de quem? Através de Cristo. E aí, por isso, então, pela queda lá de Israel, aí veio a salvação aos gentios, através de Efraim. Em Cristo, eles voltam em aliança com Deus, certo? E aí, continuando.
Então um versículo da dúvida era o 12. E se a sua queda é a riqueza do mundo, a queda de quem? De Judá, de judeu? Não, a queda de Israel. Se ela é a riqueza do mundo e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, a diminuição de quem? De Judá? Não, de Israel. Porque quando o reino dividiu e o Efraim, né, a casa de Israel, recebeu carta de divórcio, o que aconteceu com o povo de Deus? Ele diminuiu, porque ficou sendo só Judá. Só o reino de Judá, que só tinha duas tribos, Judá e Benjamim, certo? Então, a diminuição aqui de Israel, e não de Judá, é a riqueza dos gentios, como eu expliquei aqui em cima, porque daí os gentios entraram através de Efraim. E aí que vai falar, quanto mais a sua plenitude. Quanto mais a plenitude de quem? Dos judeus. Eu também já interpretei aqui sendo a plenitude dos judeus, mas eu não estou tendo mais essa interpretação. Quanto mais a plenitude de quem? Quanto mais a plenitude dos gentios. Porque se a queda de Israel é a riqueza do mundo, a diminuição de Israel é a riqueza dos gentios, quanto mais a plenitude de Israel. E quando que a plenitude de Israel vai ficar completa? Quando ele vai ficar pleno? Quando a plenitude dos gentios, ou seja, Efraim, entrar. Aí todo Israel será salvo. É isso que Paulo está falando aqui. Tá o contexto aqui tá fazendo é o que faz mais sentido do que Paulo está dizendo. E no 15, que era outro versículo da dúvida, vai dizer aqui, ó, por quê? Se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, a rejeição de quem? De Judá? A rejeição de Judá é a reconciliação do mundo? Não. A rejeição de Israel foi a reconciliação do mundo. Porque daí, através de Efraim, todos os gentios e também os judeus podem se reconciliar com entrar em aliança com Deus através de Cristo. Fala, se a rejeição é a reconciliação do mundo, qual então será a sua admissão, o seu restabelecimento? Não é o restabelecimento de Judá aqui, é o restabelecimento de Israel. Quando as duas casas em Cristo serão reunidas. Está falando lá em as duas varas lá de Ezequiel 37. Certo? E Efésios 2. A gente está vendo isso em Efésios 2. Paulo está mostrando isso em Efésios 2. Esse restabelecimento é o que Paulo está falando em Efésios 2. Então aqui não está falando de judeu específico. Claro que os judeus estão aqui, né? Porque Israel, judeu faz parte de Israel, mas a casa de Efraim, a casa de Israel, o reino do norte de Efraim, está aqui também, não especificamente de judeu. E aí ele vai falar aqui no 25, né? Porque eu não quero, irmãos, que vocês ignorem esse segredo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, não veio em parte sobre Judá, veio em parte sobre Israel, sobre o reino do norte, que deixou de ser povo. Mas aí até que a plenitude dos gentios haja entrado. Aí é no restabelecimento. Quando Cristo morre e ressuscita, aí os gentios podem entrar em aliança com Cristo. Aí quando isso acontecer, aí o quê? Todo o Israel será salvo. O que é todo o Israel? Das duas casas, tanto Efraim quanto Judá, tanto judeus quanto gentios, todos que estiverem em Cristo, conforme fala em Gálatas 3:29. Quem está em Cristo é a descendência de Abraão. Porque não falava de muitas descendências, mas de uma só. E era ele. Tudo converge em Cristo. Todas as promessas, tudo era em Cristo. Tudo que foi prometido no Antigo Testamento era para ser em Cristo. Não era para Israel na carne, não é para judeu, não é para nada. É Cristo. Quem está em Cristo é descendente de Abraão. Quem não está em Cristo não é. Filhos da carne, filhos da promessa. Esse é o ponto de Paulo aqui. E aqui no 27 ele fala, e esta será a minha aliança com eles, certo? Qual aliança? A aliança lá de Jeremias 31:31. Que é a nova aliança em Cristo, que é com quem? Nova aliança, com a casa de Israel e com a casa de Judá, ambas as casas, certo? Voltando aqui em Romanos, então, deixa eu voltar lá para Romanos 11. E como eu falei, ó como está o contexto, todo, desde Romanos 9, 10, 11, ele está falando de ambas as casas, não especificamente de judeus. Tanto é que ele fala de uma pedra de tropeço lá em Romanos 9, a pedra de tropeço lá em Isaías 8 é para as duas casas, e aqui no final de Romanos 11 ele explica então, porque assim como alguns, né, os gentios, Efraim, a casa de Israel, tropeçou antes, agora eles alcançaram misericórdia. E os judeus agora tropeçaram, mas eles também alcançaram misericórdia. E aí ele fala, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, né? Então foi um plano maravilhoso de restauração de Deus, que só quem entende sobre as duas casas de Israel consegue enxergar isso na sua plenitude. Então, irmãos, esse é um tema que eu poderia pegar Romanos 8, 9, 10, 11 e demorar a fazer 1 hora de cada capítulo para explicar tudo certinho. Eu resumi aqui tá dando 24 minutos ali o vídeo. Mas eu acho que deu para entender o que eu quis dizer, que Paulo, ali em Romanos 9, 10 e 11, ele não está tratando especificamente de Judá, casa de Judá, mas ele está tratando
de Israel, de todo Israel, de ambas as casas que tropeçaram, e o remanescente ali que fala é de ambas as casas, não é só remanescente de judeu, é os que estão em Cristo, eles são os remanescentes. Tanto é que se a gente voltar, deixa eu voltar lá pro texto, quando fala aqui, né, um remanescente, segundo a eleição da graça, em Romanos 9, né, vai falar do remanescente aqui, né, o remanescente que será salvo, no mesmo contexto de Efraim voltando, aqui o povo que não era povo. Então você está vendo que não está falando de judeu especificamente, mas de Israel, de todo Israel. Assim como todo Israel vai ser salvo, né, ele está falando de todo Israel. E aí todo Israel será salvo. Correto? Mas se a gente for lá em Isaías 10, deixa eu achar aqui Isaías 10, aqui vai estar falando sobre um resto, um remanescente que voltaria. Aqui, ó. Aqui, ó. E acontecerá naquele dia que os restantes de Israel, né, e os que estiverem escapado da casa de Jacó, nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu. Os restantes se converterão ao Deus forte. Esse é o resto voltará. O resto que voltará, que era o nome de um dos filhos de Isaías, né? Aqui no 7, né? É no 7? Ou é no... e agora o nome do seu filho será Sear-Jezub, que na NVI deve estar... mas então Sear-Jezub é um resto voltará. Quer ver? Sear-Jezub, vamos aqui pro 10. Lá onde eu tinha ido. Os restantes. Shear, Israel, não. Os restantes, Sear, se converterão. Shub, olha lá, Sear, Jeshub. O resto se converterá, certo? E isso não está falando de judeu especificamente, está falando das duas casas de Israel, certo? Porque aqui, ó, aqui ele vai falar em Isaías 11, a gente está no 10, né? Em Isaías 11 ele vai falar dos desterrados de Israel e dos dispersos de Judá. Você vai ver que se você ler o contexto, eu não vou ler tudo aqui, mas se você ler Isaías 10, 11, você vai estar falando das duas casas. O resto que voltaria é das duas casas. O remanescente, né? O remanescente é o resto. Esse é o remanescente. Esse remanescente aqui é aquele resto de Isaías. Esse remanescente, segundo a eleição da graça, não é só judeu. Esse povo que Deus rejeitou não foi só judeu. Quem tropeçou aqui não foi só judeu, mas foi as duas casas. Ou seja, aqui não está falando só de judeu, a plenitude não é só de judeu, a plenitude é quando a plenitude de gentios entrar, então a plenitude de Israel vai estar completa, judeus e gentios. A rejeição aqui, a restabelecimento não é dos judeus, mas de ambas as casas, os que estão em Cristo. Então, irmãos, esse era o estudo que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham entendido. Né? Foi meio corrido, muita referência. Resumi, bem resumido. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém não concorda, se alguém achar não, eu acho que está falando ali especificamente de judeu. Tudo bem, né? Eu não consigo mais entender assim. Eu entendo dessa maneira que eu expliquei aqui agora. Mas pode deixar os comentários e que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.